Encontros com o futuro, hoje com um convidado muito especial, Thiago Gonçalves, diretor de soluções de inteligência artificial e dados da Blip. Meu nome é Matthew Schertz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, Braço das Nações Unidas para as Faculdades de Negócios no Brasil e no mundo. Thiago, muito bem-vindo. Matthew, um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado pela chance de poder compartilhar um pouquinho o que a gente está fazendo para ajudar a construir o futuro das conversas entre empresas e consumidores. Conta para mim da Blip. Conta um pouco de história e me ajuda a entender. Então vamos lá. A Blip é uma startup de 25 anos, não somos mais uma startup, uma companhia já de quase R$1 bilhão de faturamento. Ô, louco, então não é uma startup. Vai. Não é mais uma startup há bastante tempo, embora tenha essa cultura muito forte no nosso DNA. A gente hoje é a maior infraestrutura conversacional do mundo. Tá? A gente tem uma plataforma na nuvem e o que a gente faz é facilitar com que as empresas integrem o que o consumidor quer, poder se relacionar com a marca de forma simples e onde quer que ele esteja. As pessoas não querem mais baixar um app para conversar com uma marca, fazer um cadastro, toda aquela complicação. E se eu pudesse conversar com a marca, no mesmo app eu converso com meus amigos, meus familiares, o app que eu já uso o tempo todo. Seja esse app qual for. Na América Latina, o app escolhido é o WhatsApp. Tá? Hoje, para você ter uma ideia, a gente trafega mais de 40 bilhões de mensagens entre empresas e clientes, isso somente em 2023. Ô, louco, muita mensagem. É muita mensagem, é muita mensagem. São mais de 141 mil contatos inteligentes, é o que a gente chama. Esse contato que a empresa cria na sua ferramenta de mensageria para que você possa dialogar com o cliente. Então é no WhatsApp, por exemplo. Na América Latina como um todo... Latina, todo mundo usa o WhatsApp? Exatamente. A adoção do WhatsApp, Brasil é acima de 90%, na América Latina é muito similar, então a gente acaba levando as marcas para onde o consumidor está. Tá? Mas então, você tem clientes fora do Brasil, fora da América Latina também? Atuamos já em todo o mundo. Temos louco. Clientes globais. E é uma empresa brasileira? Uma empresa brasileira, nascida em Belo Horizonte, no campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Que legal. Conta essa história um pouco. Vou te contar, Você está há quanto tempo lá? Eu estou há 2 anos na companhia, desde a aquisição de uma empresa de inteligência artificial para social listening, no qual eu trabalhava, a Stining, que foi adquirida em janeiro de 2022. Eu migrei para cuidar da integração dessa companhia e agora eu cuido do desenvolvimento dessas soluções que envolvem tanto IA quanto soluções de dados para os nossos clientes. Mas a Blip, ela nasceu no final dos anos 90, no campus da UFMG, como uma empresa que vendia celular. Era um quiosque de celular. Ô, louco. Só que aconteceu um determinado momento... Que era uma novidade na época, todo mundo procurava o celular, só que teve um momento ali que aconteceu, as operadoras resolveram subsidiar o celular. Tivemos um problema, a empresa teve que pivotar o negócio. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que pela relação que a gente tinha com as grandes operadoras e com as fabricantes de celular, elas comentaram com a gente que tinha um outro movimento que era as pessoas vão contratar conteúdos para o celular. E que era esse primeiro conteúdo? Você lembra do ringtone que você tinha para personalizar a chamada que você recebia? Sim, eu até fiz para National Geographic ringtones, que era leão, que era animais, esse tipo de coisa. E se esse ringtone foi vendido no Brasil, muito provavelmente ele foi feito pela nossa infraestrutura na época. A gente fez isso, a empresa em um determinado momento foi vendida para a maior empresa do mundo de ringtones, só que aí vem uma nova mudança no mercado, com a chegada dos smartphones. Ninguém mais precisava de ringtone. Mas a gente já estava plugado nas plataformas de telecomunicação. E essa contratação do ringtone, como que ele se dava? Através de mensagens. Você fazia isso dentro do SMS. E o grande diferencial que a gente tinha construído naquele momento era uma interface de como você navegar por todo o catálogo de músicas que você tinha. Então você tinha uma troca de SMS, você tinha um buscador, você tinha um indexador desse conteúdo. Foi, então vamos começar a trabalhar com infraestrutura de SMS para as telecoms. Migramos para isso. Só que a gente percebeu que em 2018 ia ter um movimento que ia ter uma mudança de placas tectônicas nesse processo de comunicação, que era o WhatsApp, que estava ganhando muita atração. E ele demonstrava vir como mais do que um sistema de mensageria, mas um sistema operacional, onde você pode construir experiência baseado em mensagens. Ele abria a API dele para as empresas. Isso... O que é API? A API é um protocolo de comunicação entre sistemas. Então, ele ia ter uma forma da empresa poder conectar as ferramentas internas dela de
gestão de relacionamento com o cliente, né, o CRM e outras ferramentas próprias, nessa plataforma do WhatsApp e poder administrar as conversas dela em larga escala através desse conector, que é o API. Tá, ok. A gente antecipou esse movimento, preparou a empresa para a abertura disso, foi uma das primeiras empresas do mundo a estar pronta para poder usar esse API, e aí a gente pivotou o negócio para começar mais do que administrar trocas de mensagens, administrar conversas para as marcas num app com essa complexidade. E é muito louco quando isso acontece, porque quando você tem um salto evolutivo como esse, eu te digo o seguinte, esse salto evolutivo, ele é o equivalente ao que a gente viu no ano 2000, quando a marca precisava ter uma presença digital, o que ela precisava fazer? Ela precisava ter um website. Quando você olha a chegada dos websites, quando você tem uma mudança de tecnologia como essa, o teu primeiro movimento é ficar preso no paradigma anterior. Então a gente tinha os websites, que tinha uma navegação simplificada, começaram a aparecer os primeiros e-commerce. O e-commerce tinha uma navegação dura, porque simulava como se você estivesse andando entre um corredor de um supermercado, com uma gôndola gigante de produtos. A navegação não é boa. Até que alguém percebeu, eu tenho um novo dispositivo para essa navegação. Como é que eu crio uma experiência que usa a capacidade desse dispositivo? E a Amazon veio, sistemas de recomendações. Se você vê esse produto, você vai se interessar por esse. O que os usuários, quando compram esse produto, também se interessam? Qual que é a opinião dos usuários? E a internet evoluiu a partir disso. Tá. Em 2010, a gente tem um outro salto. Quando você tem a adoção massiva dos smartphones, o que aparecem? Os apps. Tá. Os mobile apps e os social profiles nas redes sociais. Só que, de novo, a gente fica preso no paradigma anterior. Os primeiros apps, eles nada mais eram do que pequenos atalhos no teu celular, que abriam uma experiência do website como se ele estivesse numa tela separada. Mas ele não capturava a experiência desse aplicativo, que ele tem uma tela que ela é vertical no formato retrato, que a experiência é tátil aqui na ponta do dedo, não é com um dispositivo como o mouse e a tela aqui na sua frente. Então as empresas entenderam esse novo ativo digital e começaram a construir experiências nesse app. E o que a gente está vendo agora é que existe um novo ativo digital para as marcas. E ele não é um app separado que alguém baixa ou faz download, ou que você precisa ter um computador para navegar nele. Ele é um ativo digital conversacional. Tá. E é isso que a Blip hoje constrói para os nossos clientes, por isso que a gente chama ele de um contato inteligente. Tá. Não é só... Sem app. Sem app, sem nada. Você não baixa nada, você simplesmente manda um oi para a companhia que você já precisa resolver alguma coisa. Que você... Eu tinha o telefone. É isso. Pelo telefone, pelo teu WhatsApp, você começa uma conversa... da empresa. Eu quero falar com uma empresa grande, sei lá. Vou te dar um exemplo disso para te dar um exemplo para mim, para eu entender melhor. Eu faço check-up anual. Tá. E eu descobri que o laboratório que eu faço check-up está no WhatsApp. Tá. Mandei uma mensagem para eles para poder marcar o meu check-up. Sim. Sabe quanto tempo eu demorei para marcar esse check-up? Quanto que você estimaria que eu demoro para marcar esse check-up de forma conversacional? Sei lá, 1 hora? Eu demorei 5 horas. Mas sabe por quê? Porque eu comecei às 8 da manhã, antes da minha primeira reunião, mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu, eu entrei na reunião, eu não preciso continuar a conversa. Eu vou continuar essa conversa no meu tempo, ele é assíncrono, porque o WhatsApp é assíncrono. Sim. Você não responde todas as mensagens que chegam na hora que elas chegam. Não. Então foi assíncrono, eu vou respondendo, quando eu tenho outro tempo, eu mando para eles outra mensagem, eles falam, pô, fotografa a solicitação dos exames, fotografa, eles já leem toda a minha fotografia. Ó, Thiago, ano passado você fez também tal exame que não está nessa lista, você precisa dele também? Eu falei, pô, legal, ele já puxou do meu histórico de check-ups com eles, e eu fui complementando o meu check-up. Um dia antes do check-up eu recebo uma mensagem deles, você vai chegar no check-up amanhã às 8 da manhã, você quer fazer um check-in antecipado no laboratório para facilitar a sua entrada? E tudo isso foi conversacional, foi no meu tempo, e sem eu ter que aprender a usar um app deles, porque eu usei o app de conversas que eu mais uso. E sem ser uma mensagem só, uma troca automatizada com o menu, clique 1 para isso, clique 2 para aquilo. Foi no fluxo de uma conversa, no ritmo melhor do que isso. De uma conversa. É muito melhor. Sim. Que interessante, eu nunca usei. Te convido a começar a usar, muito interessante. Mas é só B2B, é mais B2B ou mais B2C? A gente tem os dois casos. Eu te conto, ano passado, em 2023, a gente ganhou, inclusive, um dos maiores prêmios de publicidade do mundo, que é o Festival de Criatividade de Cannes. Sim, claro. Conhecidíssimo. Conhecidíssimo. A gente foi convidado para uma agência de publicidade, a Ogilvy, para um cliente dela, que é a Coca-Cola. Pouco conhecida também. Pouco conhecido também. Né? Qual que é o território maior da marca Coca-Cola? É o Natal. O Papai Noel é vermelho por causa da Coca. Sim. Eles resolveram fazer uma campanha que convidasse as pessoas a conversarem com a Coca no app que as pessoas mais usam, o WhatsApp. Então, o que você tinha que fazer? Tinha que mandar uma mensagem de Natal para a Coca-Cola pelo WhatsApp e o áudio da tua voz... Isso foi ano passado? Foi no final de 2022, a gente ganhou o prêmio em 23. Tá bom. A tua voz, quando você manda uma mensagem de áudio no WhatsApp, ela não te mostra as ondas da sua voz como foi gravada. Você tinha que tentar desenhar
a silhueta da garrafa da Coca com a tua voz. Ô, louco. Mais de 100 mil pessoas mandaram mensagens. Sim. São mais de 3 milhões de segundos de áudio capturados numa brincadeira para mostrar para as pessoas conversar com a Coca. Pode ser divertido. Sim. E no final dessa campanha, eu converso com a Coca-Cola? você mandava uma mensagem de Natal para a Coca. Sim. E se você conseguisse desenhar, você concorria a prêmios. Sim. O que eram esses prêmios? Você tinha vales para resgatar Cocas em aplicativos de compra de restaurante. Sim. E que no final a Coca consegue entender o hábito de consumo desse consumidor que participou. Quem ganhou? Compra a Coca-Cola quando? Sim. Compra em que momento? Compra com Coca-Cola mais o quê? Qual que é o hábito de consumo e com o que a Coca acompanha? Uhum. Então a riqueza de dados para a marca é infinita e para o consumidor foi uma experiência super divertida e agora ele descobriu que ele pode conversar com a Coca. Sim, sim, sim. Eu quero ser amigo da Coca. Para a Coca? Ele mandava uma mensagem de Natal, de Feliz Natal. Feliz Natal, sim. E muita besteira, imagina. E muita besteira. Até Uhum. porque o Brasil hoje é reconhecido, inclusive, pelo Mark Zuckerberg como o país que mais usa mensagem de áudio dentro do WhatsApp. Imagino. Então a gente tem essa questão do conversar. Você que mora no Brasil há bastante tempo já entendeu esse hábito brasileiro de se conectar, conversar. O Brasil é uma cultura profundamente oral. Muito menos do que escrito. Exato, em qualquer nível. E o WhatsApp tem essa questão dessa omnicanalidade, né? Você fala com ele por texto, você fala com ele por voz, você fala com ele por imagem. Sim, então todas essas interações são capturadas pelo contato inteligente para criar a melhor experiência para o cliente. Sim. E que hoje podem ser experiências que a gente chama de conversational care, ou seja, para o pós-venda da marca, como é que eu ajudo um cliente num processo de pós-venda, como é que eu ajudo o cliente a comprar um produto na marca, numa jornada totalmente conversacional, então eu posso perguntar. A gente até criou recentemente para um cliente um personal shopper que ele manda para a marca. A gente fez a brincadeira que era uma moça fazendo aniversário. Então ela mandava uma foto de um vestido e falava, olha, eu vou fazer 30 anos no sábado e eu queria comprar um sapato com as cores desse vestido. Toma a foto do vestido. E a gente reconhece as cores da foto, sugere para ela modelos diferentes, primeiro para entender que tipo de perfil de sapato, se é mais alto, se é mais baixo, se é mais fechado. A pessoa vai perguntando, mas ele é confortável? Mas você tem meu número? Mas eu gosto desse modelo. Você tem mais cores desse modelo? E essa conversa, que nem a conversa acontece com o vendedor dentro da loja, ou acontece no final do caixa, quando você chega ali no caixa para te dar uma última dúvida, tudo isso no conforto da tua casa, onde você quiser, no seu tempo, pelo app que você mais usa, sem precisar baixar nada, sem precisar fazer nenhum tipo de cadastro, simplesmente conversando, capturando o hábito que a gente já tem. Mas como é que conversa. eu compro? Eu compro com cartão de crédito, normal. Você pode comprar por Pix, pelo aplicativo, pelo próprio WhatsApp. A gente tem link de pagamento dentro do WhatsApp. Sim. Ou pode finalizar a compra dentro do e-commerce da marca no final. Sim. Aí eu vou para o lugar da marca. Vai para o lugar da marca. A gente administra toda essa jornada para o cliente. Que louco isso, gente. Então isso é uma evolução muito grande, eu diria, para a experiência do consumidor, não? Exatamente. É quase como ter uma inteligência artificial só para eu conversar com a marca. É isso. É quase não, é isso, né? É isso, mas a inteligência artificial ela complementa essa experiência. Tá. A Blip ela nasce com, primeiro, automações dentro do WhatsApp. Muitas dessas automações já são subsidiadas por IA. Só que IA, Matthew, eu acho muito importante a gente colocar IA na caixa certa. A IA, hoje a gente está falando da IA como se ela fosse um negócio muito genérico. E para mim a IA ela é que nem a medicina. A gente pode falar de medicina enquanto algo genérico, mas a gente pode falar de especialidades da medicina. Tá. Então a gente já usava muito NLP, que é um processamento de linguagem natural, para entender o que a pessoa estava falando e poder ajudar ela nessa jornada, com automações. Se ele precisasse de difícil ajuda, isso? Não. Ele vai me entender com sotaque de americano e tudo? Vai te entender. Eu te convido, inclusive, a testar depois um contato nosso chamado Vira Texto. Tá. Vira texto? Sabe o que serve o Vira Texto? Se você recebe uma mensagem de áudio e você está no meio de uma reunião, não vou poder escutar, você reenvia para ele, ele vai transcrever, você bate o olho rápido e fala, tá bom, isso aqui eu posso ver depois. Eu só quero isso, eu super quero. Eu odeio ouvir o recado por voz. Tudo que você receber, você manda para eles. E digo mais. Aí eu posso? Pode usar, tá no WhatsApp, gratuito, para qualquer pessoa utilizar. Me manda isso. Eu vou te mandar. E sabe como é que eu uso muito isso? Às vezes eu estou no carro ou chegando após uma palestra, alguma coisa, eu quero gravar algumas impressões da palestra rápido, eu mando um áudio para o Vira Texto, ele transcreve pra você mesmo, falando, e fica as minhas notas. Ele falou disso, daquilo, melhor ideia foi essa, eu fiquei muito pensando nisso e tal. Exatamente. E ele me gera as notas do texto, depois eu copio e colo num doc, atualizo ela, edito ela, transformo no artigo, uso como referência para o meu time e capturo essa informação. Então, às vezes você tem uma ideia rápida, eu preciso transcrevê-la, mas eu não posso transcrever agora,
manda um áudio para virar texto. A inteligência artificial no WhatsApp vai fazer a transcrição de voz para texto. Te mando. Tá? Então a gente tem, por um lado... Eu tenho isso, que eu sou escritor, né? E aí eu tenho muito isso de ter ideia no meio da rua também. Entendeu? Então eu falo para mim mesmo, olha, uma coisa interessante, você vir, e ele vai me mandar isso por texto. Ele vai te mandar por texto. Isso tem um valor muito grande, eu acho, para você nessa posição de escritor, de jornalista, porque eu brinco que a distância entre o cérebro e a mão é maior do que entre o cérebro e a boca. Então, enquanto a gente fala, a gente está só exercitando, colocando as ideias para fora. Mas quando você coloca ela num texto escrito e você pode reler, revisitar e editar esse texto, você consegue concatenar melhor as ideias e construir uma ideia mais sólida. Muito melhor. Eu sou muito melhor por escrito do que por texto. É coisa do ofício. Eu te entendo. Certeza que você vai gostar muito do vira-texto. Mas voltando para a Blip, então a gente ajuda as marcas com automações, onde o cliente pode ser atendido através de autosserviço, ou através de como que eu empodero o atendente de uma marca a atender as pessoas também no WhatsApp. Então a gente tem a ferramenta que cria esse ambiente para que os atendentes da marca possam atuar com clientes através do WhatsApp, e aí que entra a IA. Mas não é qualquer IA, é IA generativa. Então, tanto agora a gente tem uma camada que melhora o processo dessa automação, onde eu não preciso ter o que a gente chama de fluxo determinístico de conversa. Ele se torna um fluxo probabilístico. De acordo com o que você vai conversando, eu puxo da base de conhecimento da empresa e vou te formulando a melhor resposta. Ou eu posso empoderar o atendente. Eu posso ajudar ele. Imagina que você está atendendo 5 pessoas ao mesmo tempo e algumas pessoas têm perguntas mais técnicas. Por melhor treinado que você tenha sido, tem muita informação acontecendo o tempo todo. E se essa IA pudesse buscar na base de conhecimento e sugerir para você as respostas com base no que a conversa está acontecendo em tempo real? Então a gente faz essa copilotagem do atendente. E tem resultados sensacionais, tanto em casos de execução quanto de vendas. Dá para dar um exemplo? Imaginar uma situação? Vou te dar um exemplo. A gente tem um banco que é cliente nosso e ele tem um processo de atendimento para venda do crédito consignado. E a gente faz a copilotagem dos atendentes deles para ajudar eles a fazer as negociações em tempo real. O índice de conversão dele supera 100% a mais do que as pessoas que não têm essa copilotagem. Tá, perfeito. O que ele acrescenta? Ele acrescenta mais conversão. Ele consegue fechar mais negócios porque ele consegue falar com mais pessoas. E como que ele faz isso? Ele tem mais informação técnica, ele responde melhor do que uma pessoa assim. A primeira coisa, ele aumenta a capacidade de atendimento. Enquanto uma pessoa sozinha consegue atender com qualidade, mantendo qualidade até ortográfica do texto que ela coloca, o número limitado de pessoas, aqui ele consegue administrar 10 conversas simultâneas. Porque ele tem um copiloto dele, quase que um estagiário atuando com ele, lendo para ele as perguntas e sugerindo para ele a próxima resposta. Então ele tem um contexto rápido, ele tem um resumo do que esse cliente já falou com ele. E a pessoa está no processo? E a pessoa está conversando. Então é como se eu estivesse conversando com você e a minha IA estivesse escutando a nossa conversa e sugerindo melhores respostas. Você me perguntou um dado, ela perguntou que você perguntou um dado, quanto que aumenta a conversão, e ela já me sugere. A conversão média que a gente tem é de tanto. E vai te ajudando a fluir com essa conversa de maneira natural, mas com melhores informações para o cliente. Sim, sensacional. Então a gente atua tanto nesse processo quanto aqui. Então, no final das contas, não é sobre só ter IA, é sobre ter um uso adequado da IA para as necessidades específicas. Por exemplo, no caso de automação, a gente ajudou uma montadora a colocar um manual do carro dentro do WhatsApp. Então, o que acontece? Quando o cliente vira para ela e pergunta, apareceu a lâmpada do Aladim no meu painel. O que é a lâmpada do Aladim? A lâmpada do Aladim é o indicador do óleo. Então ele pega e responde, essa lâmpada que atendeu não é do Aladim, ela é o indicador do óleo do seu carro. Recomendo que você passe na concessionária para olhar se o seu óleo está baixo, se você precisa trocar o óleo, ou diretamente, putz, como é que eu faço para aprender a cadeirinha do bebê? Pô, quem tem paciência para ler aquele manual chato, é super técnico? E se eu puder conversar com a marca e tirar essa dúvida? Então ele simplesmente lê um QR Code no porta-luvas do carro, já abre o contato inteligente dessa marca, e ele pode mandar as perguntas sobre qualquer dúvida que ele tiver sobre o veículo dele, e ela vai responder para ele numa conversa fluida. E essa automação é feita através de uma IA generativa para poder conversar com ele. Em vez de aparecer, clique 1 se você tem dúvidas técnicas, clique 2 se você precisa de acessórios, clique 3 se você quer saber. Não, eu converso com a marca. Sensacional, sensacional. E isso é recente, não pode ter sido muito antigo isso. Vamos lá, a capacidade de entender o que as pessoas estão falando e poder ajudá-las com base em facts, né, em frequent
Asked Questions, a gente já tem esses modelos de fax há bastante tempo, a gente já trabalha com tecnologias como o NLP, né, o processador de linguagem natural, para facilitar esse entendimento. Sim. Só que o que a IA generativa fez agora, ela desbloqueou a capacidade de transformar essas bases de conhecimento em conversas naturais e fluidas muito mais fácil. E a Blip tem a possibilidade de hoje ter uma das maiores times de IA hoje que a gente tem disponível no mercado, porque quando ela comprou a Stiling em 2022, a gente tinha uma tese por trás, que a Stiling era uma tecnologia de IA, também criada no Brasil, no campus da Universidade Federal de Ouro Preto. Foi a primeira NLP, esse processador de linguagem, o primeiro algoritmo de NLP criado no Brasil para o português brasileiro, o PTBR. E a tese por trás disso era: uma empresa como a Blip, que consegue escutar melhor, pode conversar melhor. E uma marca que conversa melhor pode converter mais. Então, a gente estava com o time de IA em janeiro de 2022, quando veio essa explosão dessa IA generativa que aconteceu precisamente em novembro de 2022, quando chegou o uso comercial do ChatGPT. E o que é importante lembrar, quando o ChatGPT chegou e ele teve aquele furor de atingir 100 milhões de usuários em poucas semanas, e tanto se falou sobre ele, a gente tem que separar duas coisas. Ele gerou todo esse hype em torno de IA, das pessoas falarem sobre IA, pelo modelo fundacional dele, que é a porção GPT, que é onde está o Large Language Model dele, o grande modelo de linguagem dele, mas também pela porção chat dele. A interface dele era conversacional. E fez com que qualquer pessoa, mesmo não sendo técnico, pudesse gerar valor e adquirir valor numa troca com a IA. E isso vai acelerar com que a interface da web cada vez mais se torne conversacional. E isso vai fazer com que qualquer marca no mundo precise ter um ativo digital conversacional, assim como ela precisou ter um app em 2010, assim como ela precisou ter um website em 2000. Sim. Então, isso significa que o WhatsApp vai se tornar cada vez mais importante, na verdade, no Brasil. Perfeito. E na América Latina. Perfeito. O WhatsApp vai se tornar cada vez mais importante. Quer dizer, pode substituir quase que a internet. Não é isso? Ele pode substituir qualquer app. Porque hoje a internet virou uma experiência muito mais mobile do que só desktop. Sim. E no mobile ela acaba se dando muito mais pelos apps. E ele acaba substituindo a necessidade de você ter um app. Porque se tem uma pessoa que tem um celular mais simples, com pouca capacidade, tem que escolher que apps que ela vai deixar, o WhatsApp ela nunca vai abrir mão. O WhatsApp sempre vai estar ali disponível. Mas uma questão importante também para falar sobre a Blip é que a Blip é uma empresa agnóstica de plataforma. A gente opera dentro do WhatsApp, porque o WhatsApp é o queridinho da América Latina, é o app que todo mundo usa, mas a gente também trabalha dentro de outras aplicações de conversa. Como? Então, o RCS, que nos Estados Unidos é super importante, né? Que tem aquele protocolo de troca de mensagens que agora tem a interoperabilidade entre Android e a Apple nos Estados Unidos. Então, o RCS tem um potencial relevante nos Estados Unidos, embora já se reporta mais de 100 milhões de usuários de WhatsApp dentro do mercado americano. Tá? Em outros mercados, como na Ásia, você vê plataformas como o WeChat se tornando super relevantes, ou, se a marca precisa, como eu te falei, a gente trabalha em algumas jornadas, Conversational Care de pós-venda, Conversational Commerce ou Conversational Marketing. Se a empresa no Conversational Marketing quer que essas conversas fluam dentro do sistema de mensagens do Instagram, dentro do Facebook ou de qualquer outra plataforma, a gente também está pronto, como eu te falei. A gente é uma infraestrutura conversacional. A maior parte das marcas no dia a dia acaba optando pelo WhatsApp, pela penetração, mas não importa onde ela precisa gerar conversas e administrar conversas. A Blip está pronta para acompanhar ela e os consumidores dela nessa jornada. E como que a empresa me localiza? Como que a empresa te localiza? Aí tem o que a gente chama de entry points. Quais são as formas de começar essa conversa? Hoje, o entry point que a gente está vendo crescer muito em termos de adoção é o grande QR Code. A gente vê, você está assistindo o jornal, fala, quer saber mais sobre essa notícia? Posiciona a sua foto, a sua câmera fotográfica nesse QR Code e você vai para o site da marca ou inicia uma conversa digamos assim, da Folha de São Paulo. Ou você está assistindo um jornal na televisão, eles falam muitas vezes, olha, para acompanhar mais dados dessa notícia, aponte a sua câmera para o QR Code aqui no canto superior e você vai cair no site. Ou agora as marcas, nas suas campanhas, colocam um QR Code e falam, quer saber mais sobre essa campanha? Manda uma mensagem para a gente e começa uma conversa. E aí você tem uma vantagem também, outro ponto importante para a gente colocar. Matthew, no momento que a gente tem essa discussão sobre third-party data, sobre privacidade de dados, essa conversa ela é first-party data, porque a pessoa iniciou a conversa com a marca. Ela demonstrou interesse em conversar com a marca. Quando ela entra, você tem uma série de regras de proteção de dados em que ela autoriza que a marca converse com ela, que ela autoriza que a marca tenha acesso a esse dado que ela está dando com o número dela.
Sim, sim. Então, aí, a pessoa foi proativamente conversar com você. Tá. Então, você está começando a criar uma base de dados que você pode acionar. E sabe o que é mais legal disso? A gente fala muito sobre a questão da memória conversacional. Porque imagina o seguinte, eu vou pegar seu número hoje para te passar o contato do vira-texto que você me pediu. Tá, por favor. Daqui a um ano, se a gente ficar sem se falar daqui a um ano, daqui a um ano você me mandar uma mensagem, sim, eu tenho o histórico do que eu conversei com você. Sim. No WhatsApp, você não desliga o WhatsApp depois de falar com a pessoa e apago, agora não falo mais com o Matthew, não tenho mais nenhum assunto com ele, vou apagar essa conversa. Sim. Não, ela está lá. A memória conversacional. Então, sempre que você voltar a falar com a marca, ela tem o histórico do que vocês já conversaram. Sim. Ela sabe o que você procura, quando você procura, com qual frequência, qual que é a sua intenção ao conversar com ela. E isso enriquece muito esse processo de conversa natural e de ser um canal que possa atender as pessoas onde, quando e como elas preferirem. Sensacional, Thiago. Muito obrigado. Fascinante. Eu não sabia de nada disso. E me manda o WhatsApp. O vira-texto. Manda o texto, tá? Muito obrigado. Um prazer. Muito obrigado.